Olá, irmão, irmã. Espero em Deus que você esteja bem, que você esteja desfrutando de saúde, esteja em paz, alicerçados pelas orações que toda a igreja tem feito, todos nós temos participado nesse momento em que o mundo inteiro precisa especificamente disso, de orações. E, em função disso, a gente tem a plena confiança de que Deus tem nos escutado e visto o nosso esforço, a nossa fortaleza na palavra dele. E é exatamente sobre essa dinâmica que nós temos de relacionamento com Deus que, por muitas vezes, a gente acredita que pode ser que ele não esteja escutando, ou será que eu estou fazendo certo? Há alguma outra vez que é assim, você desanima. E nós vamos ver hoje uma passagem, a história de um dos profetas, né? Resumo da história de um dos profetas no Velho Testamento que passou por esse tipo de situação. Uma situação que a gente chama até de desânimo. Inclusive é uma situação que, por muitas vezes, vem pelo fato de que as emoções se proliferam de uma maneira muito acentuada e, por um outro lado, também há um ataque muito feroz do mal nos nossos pensamentos, querendo obstruir o nosso relacionamento, a nossa conexão com Deus. Então, se você puder, acompanhe comigo em 1 Reis, a partir do capítulo 17, nós vamos falar um pouco sobre Elias. Elias é um profeta que veio, né? E foi colocado numa situação já bastante crítica. Ele aparece já no capítulo 17 de 1 Reis, na época do reinado de Acabe e Jezabel. Eles eram reis de Israel e eles tinham uma adoração por um deus chamado Baal. E, em função disso, o Deus Todo-Poderoso tinha realmente feito várias coisas para que eles se arrependessem, tudo, mas não estava tendo nenhum tipo de fruto. Pelo contrário, Jezabel, ela idolatrava esse Baal e colocou vários, ela chamava de profetas de Baal, mais de 400 desses homens, para dar esse culto para essa idolatria, para esse Deus com D minúsculo. Né? E vem, então, nesse momento, Elias, e Elias aparece já no capítulo 17, numa situação em que, além desse tipo de idolatria pelo povo de Israel, ainda eles estavam passando por uma seca muito grande. Né? Mas Elias, diz aqui, né, no capítulo 17, ele passou por tudo isso, pois ele foi obediente e confiante. Deus direcionava ele para determinados locais, em riachos, em covas, em cavernas, e ele foi. Ele obedeceu e passou por tudo isso. Ainda no capítulo 17, Elias ficou por um tempo na casa de uma família, de uma viúva, aliás, né, com um filho, e esse filho veio a parar de respirar. Elias pediu a Deus para dar de volta a vida para um menino, e Deus atendeu. Então veja que Elias, ele assim tinha uma prerrogativa, um coração muito bom e que tinha um relacionamento muito forte com Deus nesse sentido. Né? No capítulo 18,
Elias mostra-se também forte e corajoso, e ali ele demonstra, através de uma vitória que Deus fez, né, através dele, que foi impressionante, né? A idolatria, especialmente essa adoração de Baal, ela dominava Israel. Israel eram os filhos de Deus. Todo mundo sabia que o povo de Israel era o povo de Deus, né? Nesse ambiente espiritual, era muito desanimador a voz solitária de Elias, um profeta correto, que fazia realmente a vontade de Deus, que era o único que soava em oposição àquilo, né? Elias convocou um dos que ali trabalhavam no reino, no palácio, né, dos reis, pedindo para que avisasse ao rei que ele queria queria fazer um desafio. E essa pessoa, inclusive uma pessoa que era de Deus, um judeu, um israelita, que fazia a vontade de Deus, foi lá e falou: olha, se eu falar isso, capaz dele me matar. Então, fala só para ele que eu quero lançar um desafio, para ele me receber. Elias lançou o desafio. Falou: você coloca todos esses seus profetas aí num dia e vamos fazer aqui um churrascão. Coloca 2 animais e vamos tentar fazer com que o sacrifício do lado de Baal seja feito através do Deus Baal. Se ele conseguir pôr fogo nesse local onde vai estar esse animal para sacrifício, tudo bem. Por um outro lado, eu também vou tentar fazer aqui, sozinho, e se o Deus Todo-Poderoso colocar um fogo, então vocês vão entender que isso realmente é o poder de Deus. Lançado o desafio, foi aceito, eles foram até o local, colocaram lá todos os profetas de Baal e durante um dia inteiro eles tentaram, de diversas maneiras, inclusive até algumas situações bizarras, fazer com que esse fogo começasse a existir nesse local onde eles colocaram madeira, tudo, pedras em volta para fazer o sacrifício. Não aconteceu. Em compensação, por Elias, não muito tempo depois, Elias invocou o nome do Senhor e o fogo de Deus não somente queimou ali o boi, mas também queimou as pedras do altar, queimou a água da valeta, queimou tudo. Essa demonstração de poder, que foi até muito forte, né, acabou convencendo o povo, e os falsos profetas, ou os profetas de Baal, foram todos executados. Ainda no capítulo 18, lembram-se que estava em seca aquela região. E Elias pediu a Deus e que houvesse chuva, e houve chuva, uma chuva inclusive muito forte, que acabou aliviando um pouco aquela grande seca, né? Em compensação, no capítulo 19, Elias, quando ele volta para aquela região de Israel onde tinha o palácio, ele foi até o palácio, e quando Jezabel soube que mataram todos os profetas que ela tinha escolhido para aquele Deus, o chamado Deus de Baal, ela disse que iria matar a Elias. E Elias, então, desanimado, depois de tudo aquilo que ele tinha feito, inclusive daquela chuva, tinha aliviado a situação, tinha mostrado quem era Deus, o Deus verdadeiro, tinha sido desmoralizado, por um lado, né? E ainda com uma sentença de morte dada pela rainha, ele, desanimado, Elias fugiu. E no meio do caminho ele disse ao Senhor que queria morrer, porque ele não queria mais aquela situação. Ele já vinha passando
por muito tempo por aquela seca e aquela demonstração do poder de Deus quando ele ressuscitou aquele menino, e o poder de Deus no fogo, nesse fogo que queimou o sacrifício, e também com a chuva que trouxe o alívio para aquela região. Ele falou: olha, não dá, eu estou sozinho, eu não aguento Deus. Ele falou até que queria morrer e fugiu durante mais de 40 dias e noites. A gente precisa tomar muito cuidado, porque o desânimo pode incapacitar uma vida espiritual. O desânimo não é pecaminoso, mas ele pode levar a uma ponte para o pecado. Né? Nesse caso, a depressão do profeta levou até ele a esquecer o posto de serviço, da batalha que ele estava fazendo, a fraquejar na sua fé, a ponto de até se tornar egoísta, só estava pensando nele. Né? Depois de tudo aquilo que ele viu, ele poderia muito bem ter enfrentado, talvez, né, pela fé que ele tinha em Deus, qualquer situação que fosse adversa ali. Mas o que deixou ele desanimado, que fez ele entrar em depressão mesmo, né, foram algumas situações. Primeiro, são 5. O desânimo do Elias, basicamente, foi pela grande vitória. Olha, vitória, quando a gente tem uma vitória, a gente espiritual, né, essa que a gente chama aí de demonstração do poder de Deus, de alguma maneira, né, como foi que aconteceu com Elias ali, deixa a gente susceptível ao orgulho. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente se acha, né? Quando na verdade a gente teria que humildemente agradecer, ser grato a Deus e louvar a Deus, engrandecer o nome dele por toda a situação. Mas muitas vezes, e eu sei que não é uma situação inerente à sua vontade, a gente pode sentir assim não, olha, porque eu sou, porque Deus fez, porque eu estava lá, eu orei, nós fizemos tudo aquilo, quando na verdade não, é só o poder de Deus, nós somos servos do Senhor, né? Então o orgulho acaba deixando a gente assim numa situação meio vulnerável, a gente se acha por cima e quando a gente percebe mesmo que não é, né? A gente não aceita muito, então a gente para um pouco, não batalha tanto quanto deveria. A gente acha que merece um descanso. Para dizer a verdade, assim, a gente entra num estado de parada. Precisa tomar muito cuidado. Nós precisamos ser humildes. É tudo tudo ele é que tem o poder. A segunda situação que Elias também passou e acabou sendo considerado, talvez pela cabeça dele, foi o fracasso nos resultados que ele achava que deveria ter. Né? Veja que nós pensamos em alguma coisa, em alguns resultados em função das batalhas, o que vai acontecer, como é que vai ser, nós estamos orando, nós estamos fazendo, então vai acontecer tal coisa, né? E na verdade é vontade de Deus e não a nossa. Os resultados são conforme o que Ele quer e não o que nós queremos, o que nós achamos. Então, mas existe um sentimento assim, eu fracassei, eu não fiz tanto essas coisas direito, não consegui e tal. Pode ser. Pode ser que passe isso na sua mente também, né? Porque quando as coisas vão bem, né, as nossas expectativas são grandes, né? Mas é desanimador quando você batalha, quando você ora, quando você jejua, quando você louva, quando você obedece, e tantas outras ações para Deus e para o próximo, e mesmo assim não ver o resultado que você achava que deveria. Né? E olha, alguns casos, existem inclusive relatos na Bíblia que não é incomum, isso tem vários. Jesus mesmo passou por um momento de desprezo e rejeição. A gente vê lá em João, capítulo 1, no versículo 11. Né? Muitos das pessoas que são servos de Deus têm experimentado uma frustração de ver, às vezes, pequenos resultados, né? Naquela luta diária.
quando vemos ou nenhum fruto das nossas atividades, a gente precisa ser paciente, conforme diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Né? Não esquecendo que o tempo é de Deus. Veja, Moisés, inclusive, nem entrou na Terra Santa, ficou lá 40 anos antes disso, batalhou bastante e só viu, mas não entrou. Confiar em que a colheita virá, né? Conforme o tempo de Deus. Está lá para ser colhida, e ela vai ser colhida. 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 58. Terceira coisa é que Elias estava decepcionado, porque aqueles que deveriam estar servindo o Senhor não agiam, aquelas pessoas que ele achava que poderiam, inclusive até ajudá-lo, fortalecê-lo, o que chamamos hoje, né, aí de pessoas companheiras, irmãos, irmãs nossos, né, às vezes também entram nesse mesmo tipo de sentimento, nesse mesmo tipo de frequência de estabilização, de que não quer fazer muito mais do que aquilo. Isso acaba deixando a gente decepcionado com tudo. Né? Ali em Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 20 até o 27, diz para a gente focar, a gente não pode ficar desviando a nossa mente, nem tentar ficar ajudando uma ou outra pessoa que nos leva para fora do caminho. Pelo contrário, a gente tem que olhar fixo para aquilo que Deus, para aquilo que Jesus nos ensinou. Acabe e Jezabel deveriam ter sido os guias espirituais, porque eles eram os reis de Israel. Ali, Elias ficou muito decepcionado depois de toda a demonstração do poder de Deus, né, com a não ação desses reis e muito menos do povo de Israel, que viu tudo aquilo, ficou impressionado com tudo aquilo, mas não reagiu. Jesus também passou por isso antes, né, na cruz. Né? Paulo foi abandonado por todos os irmãos, né, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Então, existe uma decepção que acontece aí na nossa... E isso é uma certeza. Isso eu tenho a certeza que decepção, se eu ainda não te decepcionei, tenha certeza que um dia provavelmente isso vai acontecer. Por quê? Porque a gente é imperfeito. A gente não sabe o como e de que maneira a gente atinge determinadas pessoas ou determinados momentos na vida daquela pessoa que fazem com que o que a gente, por melhor que tenha sido as intenções, há uma decepção em relação à convivência. Por último, assim, né? Por último não, ainda tem um antes ainda, que é a vitimização. Elias estava se sentindo só e estava com pena de si mesmo, porque ele achou que ele era a vítima. Ah, não, eu fiz tudo, tal, coitadinho de mim, não sei o quê, que não vai para frente, que não... Isso é não aceitável a Deus. É só ler em Apocalipse, é só ler as cartas de Paulo. É assim, nós não podemos pensar em sermos vítimas. Vítimas do quê? Do amor de Deus? Vítimas do poder dele? Vítimas do quê? Mas muita gente se vitimiza. Ah, coitadinho de mim, é porque eu sou sozinho aqui, eu estou num cantinho aqui e tal, não consigo. Não, você faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Não esqueça que o corpo de Cristo ele está em muitos lugares, em todas as situações que a gente às vezes até nem imagina. E está precisando, inclusive, da tua ajuda nessas orações, nesse trabalho, em algumas atividades que você pode exercer dentro da palavra de Deus, obedecendo aquilo que Ele pede para que a gente faça, fazendo com que as pessoas cresçam em comunhão. Então, não podemos nos vitimizar, não. E por último, é a culpa. Quando você começa a pensar em tudo e fala, puxa vida, não, mas foi culpa minha.
Aí então é uma situação mais complicada, porque para você tirar esse sentimento de culpa, só existe uma maneira, que é o arrependimento. Todos esses sentimentos passam na nossa mente, às vezes em um caso em outro caso o outro, em outro caso, e assim por diante. Mas a culpa é aquele sentimento assim que é a vítima, é uma derivação da vitimização, né? Ela se faz presente porque alguma coisa vem nos acusando, né? E o acusador a gente sabe muito bem quem é. Mas nós temos quem nos defenda. E para aqueles que são batizados, aqueles que já receberam o selo do Espírito Santo, sabem que nós estamos motivados pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Assim, vem logo em seguida, né, para Elias, a presença de Deus, né? O Senhor foi até Elias e falou: "O que você está fazendo aí, rapaz?" Ali está em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 9 ao 13. Né? Elias fala todo desanimado, tal, porque não está legal, porque eu não fiz, porque eu estou culpado, e assim por diante. Aí Deus tem uma. Tem ali, tem que olhar para ele e falar para que ele faça alguma coisa, ou ensiná-lo. Ou, no caso, Deus não ficou aborrecido nem desistiu dele, ele desafiou. E quando Deus desafia assim, e dentro daquilo que nós consideramos ser possível a gente fazer, né? É, esse desafio ajuda a gente a superar, a suplantar tudo isso. Acaba o desânimo, você começa a trabalhar, você começa a batalhar, você sente a presença de Deus, você sabe que é Deus que está pedindo para você assumir esse desafio, né? E o Senhor desafiou diretamente, nesse caso, a Elias, né? Pedindo para que Elias fizessem algumas coisas lá. Né? A primeira coisa que Deus pediu para Elias foi: olha, levanta e mexa-se. Sai daqui e vai para um outro lugar. Aí ele mostrou para Elias onde que ele deveria ir. E no meio do caminho, Elias passou por um furacão, um terremoto, passou por um incêndio, um fogo muito grande, tudo tal. Então, Elias assim ficou motivado, achando que tudo aquilo, né, era que Deus estava mostrando para ele, né? Ele precisava, né? Ele estava precisando daquilo. Mas na verdade, né, surpreendentemente, o Senhor chegou através de uma brisa bem suave, bem no ouvido de Elias, e falou: olha, nada disso mostra a minha presença, e sim o que eu estou pedindo para você agora. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 ao 18, ele diz assim: o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, pelo deserto de Damasco, é um deserto bem rude, bem... E chegando lá, você vai ungir a Hazael para que ele seja o rei sobre a Síria. E depois você vai e unja a Jeú, que vai ser o rei de Israel. E também você procure por Eliseu e unja ele, e porque ele vai ficar como profeta em teu lugar, portanto você vai ter que treiná-lo. Então era um desafio muito grande. Ele ia ungir dois reis e das duas, vamos falar assim, potências, né, da época, e ainda por cima ia ter que achar Eliseu, que iria substituí-lo como profeta, né? E ainda por cima Deus lembra ele, falou: olha, eu deixei em Israel 7.000 pessoas, homens, né? Que são aqueles que não dobraram os joelhos a Baal. Então você não está sozinho. Então, assim, essas palavras, mesmo vindo de uma maneira muito simples, ou às vezes até imperceptível, foi o que deu toda a força e encorajamento novamente para Elias.
Elias demonstrou, inclusive, né, na sequência, depois da leitura, recomendo a todos a lerem, né, ele executou todos esses atos, ele vai até o livro de 2 Reis, capítulo 1 e capítulo 2, fazendo parte aí das ações espirituais que Deus quis para o povo de Israel. Ele realmente fez tudo aquilo e treinou Eliseu. E quando aconteceu isso, só para constar, né, Elias foi elevado aos céus. Né? Por isso que depois nós vamos encontrar ele lá no Novo Testamento, quando Jesus fala dele. Bem, essa história hoje é para motivar, não é para desmotivar. É para que a gente saiba que Deus vem em brisas suaves e fala ao pé do nosso ouvido, para que a gente execute tarefas grandiosas, para que a gente faça com que tudo que acontece ao nosso redor possa ser movido, possa ser movimentado, possa ser transformado, desde que você obedeça a Deus e faça exatamente como ele falou. Levanta-se e mexa-se. Elias fez isso. Foi elevado aos céus. Nós também queremos. Deus abençoe.